em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Olá, irmãos, graça e paz, né? Espero que todos estejam bem, né? Que passemos por essa pandemia o mais breve possível, né? Essa pandemia, eu particularmente que fui afetado, né, por essa doença, né? Sei o quanto é difícil, sei as implicações físicas e psicológicas dessa doença, né? Rogo a Deus para que proteja a nossa igreja, né? Para que cada vez mais nós cresçamos como a igreja, né? Os momentos difíceis, eles servem para que nós reflitamos, né? Sempre, por pior que seja a situação, ela tem algo a nos ensinar, né? Então, se tem algo de bom, né, dessa, que a gente possa chamar dessa pandemia, nós crescemos como igreja, né? Crescemos como irmãos, né? Fazendo aquilo que Deus orientou, né? Que é servir uns aos outros, né? Que Deus possa nos fortalecer, né? Entendendo que, como diz em Romanos capítulo 5, a tribulação produz perseverança, experiência e esperança, né? Tenhamos a esperança de dias melhores, de que essa pandemia passe o mais rápido possível, que cresçamos mais como igreja e como sociedade, né? Quando eu estava enfermo, né, eu lembrei assim, da passagem de Tiago, que nós somos neblina passageira, né? Então, que isso sirva para que nós cresçamos como sociedade, né? Entendendo que somos muito frágeis, né? Uma neblina passageira,
e da importância que tem Cristo Jesus na nossa vida. A reflexão que eu escolhi hoje está em Gálatas capítulo 5, no versículo de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: para a liberdade que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilasse o que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Né? Essa carta aos Gálatas, né, ela tem algumas particularidades. Normalmente, quando o apóstolo Paulo manda uma carta a alguma igreja, ele começa com uma saudação. Né? Então, observe que nessa carta ela não começa com uma saudação. Isso porque, né, o apóstolo Paulo tinha pregado o evangelho às igrejas da Galácia, né? Isso é uma outra diferença. Né? Normalmente essa carta não é dirigida a uma igreja só. A gente sabe que teve o concílio, após o apóstolo Paulo fazer a primeira viagem missionária, né? Ele visitou as igrejas da Galácia em Icônio, Listra e Derbe, né? E implantou o evangelho baseado na salvação pela graça em Cristo Jesus, né? Então eles tinham entendido o evangelho, estavam bem, a igreja estava crescendo, só que a igreja começou a ser influenciada por legalistas, judaizantes, falsos mestres, né? Isso, de certa forma, revoltou o apóstolo Paulo. Tanto que no capítulo 3 ele chega a chamar de Gálatas insensatos, né? Então, ele, de certa forma, estava desapontado, revoltado, né? Porque a igreja tinha entendido o seu evangelho e estava fugindo para outro evangelho. Ele divide no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, ele faz uma comparação, né, entre falso crente e um crente verdadeiro. Depois, no versículo 7, ele compara os falsos mestres, né, e ele, o apóstolo Paulo. Posteriormente, ele se defende daqueles que os acusavam, os caluniavam. E no final, ele fala dessa liberdade, né? Uma liberdade não para que você deveis a carne, mas uma liberdade para que você seja escravo do amor. O amor como servir uns aos outros, né? No versículo 1 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo da escravidão, né? Essa liberdade que o apóstolo Paulo fala no versículo 1, né, é a liberdade da lei mosaica. Então ele diz: vocês foram livres da lei mosaica, vocês não têm mais a obrigação de cumprir a lei, né? E essa lei, ela implica um jugo que vocês não são capazes de cumprir, né? A palavra de Deus fala que ninguém pode ser justificado mediante o cumprimento da lei, né? Nós não somos capazes de cumprir a lei. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, né, qual é o problema da lei? Mas a lei é ruim? Não, a lei é boa, é perfeita. O problema da lei somos nós, pecadores, que somos incapazes de cumpri-la, né? Então nós nunca seremos justificados baseado no cumprimento da lei, né? E em João 8, 33 e 36, né, diz: responderam-lhe
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Aqui Jesus fala assim, vocês são escravos do pecado, né? Vocês não conseguem cumprir todos esses preceitos. Como eles questionaram, mas nós somos descendência de Abraão, somos livres? Mas Jesus diz, vocês são escravos do pecado. E a liberdade dessa escravidão só pode ser conseguida através de Cristo Jesus. Em Atos 15, 10, 11, ele fala, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada aproveitará. Ele diz, então não tem valor nenhum. O sofrimento de Cristo, o evangelho de Cristo não tem valor nenhum se vocês, se legalismo, ele retira o valor da obra de Cristo. E se vocês entendem que a circuncisão é importante, então você tem que guardar toda a lei. Quando ele diz no versículo 3, de novo testifico. Quem testifica? Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você acha que a circuncisão ou qualquer outra exigência da lei mosaica, que ele está querendo dizer, é necessário para a justificação, então você vai ter que guardar toda a lei. Nós entendemos e repetimos que ninguém será considerado justo, mediante o cumprimento da lei. E aqui ele fala, se você entende que necessita do cumprimento da lei para a justificação, está desligado de Cristo e está desvalorizando a graça de Cristo, caiu para você, menosprezando a graça. E na mesma carta de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6 a 9, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que vos tenho pregado, que seja nada. Qualquer outro evangelho que não seja um evangelho de Cristo é um evangelho amaldiçoado, Então, ele amaldiçoa. Porque nós, no versículo 5, ele diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A esperança da justiça é esperança de que vivamos a eternidade em Cristo Jesus, No versículo 16 do capítulo 2, ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. No versículo 7, ele muda já um pouquinho o foco, Aqui ele começa até agora ele comparou os falsos crentes e os crentes verdadeiros, e a partir do versículo 7, ele começa a questionar, vocês vinham bem, vós corrias bem, estavam entendendo o evangelho, estavam seguindo a Cristo, Quem foi que os desviou, que fez com que você desobedecesse à lei? Com certeza, essa persuasão não vinha de Deus, não era uma coisa que vinha de Deus, E ele mostrava que tinha uma certa esperança de que eles rejeitassem esses falsos ensinamentos, Ele tinha fé em Cristo, que os Gálatas rejeitassem pela graça de Deus, esses falsos ensinamentos, E chega a usar aqui uma expressão, um provérbio da época, No versículo 8 ele fala, essa persuasão não vem no versículo 9 ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse é um provérbio que significa um falso ensinamento, um erro pregado na igreja acaba se disseminando, Então, ressaltando a importância de que nós cortemos, no início esse falso ensinamento, esse erro, e para evitar que ele se espalhe e contamine a igreja. Em 1 Coríntios 5, 6, ele fala, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? No versículo 11 ele mostra uma certa raiva, um certo sentimento de vingança, a esses falsos mestres. Eu, porém, irmãos,
deseja que esses falsos mestres se mutilem, né? No versículo 12 ele diz, compara, né? Que a mutilação, a circuncisão, a mutilação, a castração, né? Então ele fala, já que vocês estão entendendo que a circuncisão é necessária para a salvação, então se castrem também, né? Então, naquela época, na região da Galácia, tinha cultura pagã, né? Então, que tinha rituais, né? Seitas, né? E um dos rituais dele era a castração, né? Que é retirar o testículo. Então, ele até mostra um certo sentimento de revolta e deseja que sejam punidos esses falsos profetas que perturbam o evangelho, né? E perturbam a igreja de Cristo. Ele acaba se defendendo também aqui daqueles que eles diziam, mas o apóstolo Paulo, ele prega a circuncisão, né? Ele circuncidou Timóteo, né? Na verdade, a circuncisão de Timóteo não foi como necessário para justificação. Timóteo era judeu, né? Foi criado numa cultura judaica, então a circuncisão não foi com esse objetivo, né? Ele também se defende, né, quando ele fala, vocês acham que eu sou a favor da circuncisão? Se eu fosse a favor da circuncisão, não estaria sendo perseguido, né, por vocês. Por fim, ele fala sobre essa liberdade, né? Então, alguns acusavam o apóstolo Paulo, dizendo, olha, então já que nós somos libertos, né, nós podemos fazer tudo. Não, a liberdade não é isso. Essa liberdade, você saiu da necessidade de se submeter à lei mosaica e a escrave agora do amor, né? Não dando vez à carne, né? Ao pecado. Em Romanos 6,14 ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Né? Quando você está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Então o apóstolo Paulo diz, vocês agora são escravos do amor, né? O amor para servir uns aos outros. E ele fala, toda lei se cumpre um só preceito, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, poderia ter uma reflexão sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, esse é um preceito da lei, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está voltando de novo para a lei, né? Uma contradição, né? Na verdade, isso não é uma contradição, né? Ele está mostrando que o cumprimento da lei só se pode fazer através da graça mediante Cristo. Então, mediante aquilo que a lei não pode fazer, que é o quê? Que é justificar o pecador, a graça de Jesus Cristo pode fazer. Então, através da graça de Jesus Cristo é que você consegue ter o amor um ao outro, né? Então, que nós reflitamos sobre essa palavra, né? Que entendamos melhor o conceito dessa liberdade cristã, né? Nós somos livres de lei e de rituais, né? Nós não temos que guardar dia, né? nem fazer determinados rituais para agradar a Deus, né? Agradar a Deus mediante a fé em Cristo Jesus, mas que nós sejamos escravos pelo amor, entendamos o objetivo da liberdade cristã, valorizemos, né? E que usemos essa liberdade cristã de maneira responsável, né? Que cresçamos cada vez mais como igreja e que Deus abençoe a todos, né? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra, obrigado por estar aqui falando da tua palavra. O Senhor sabe quanto eu estava naquela UTI, quanto eu pedi a Deus para curar, para restabelecer minha saúde, para eu ter a oportunidade de dar testemunho do seu evangelho, né? Muitas vezes eu questionei, né? Meu Deus, eu me aproximei de Deus, será que porque estava próximo da minha hora, mas ao mesmo tempo eu lembrei que eu ainda tinha muito a fazer. Muito obrigado pela minha saúde, obrigado pela saúde da minha família, dos meus irmãos, da igreja, e que Deus nos abençoe. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar,
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui.